voz, meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo que sou, desejo que a vós pertença, incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me, como filho e propriedade vossa. Amém. Como filho e propriedade vossa. Amém. Oh, minha Senhora e também, oh, minha Mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós, e em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou, desejo que a vós pertença, incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me, como filho e propriedade vossa. Amém. Como filho e propriedade vossa. Amém. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou, desejo que a vós pertença, incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me.
Boa noite. Começa agora a nossa segunda live com o tema A Devoção do Povo Freitense a Nossa Senhora do Livramento, com o tradicional festejo de agosto. Antes de passar a palavra para o padre Gilcimar, fica aqui minha reflexão para esse momento tão devastador que estamos vivendo. A águia não luta contra a cobra no chão. Ela leva a cobra para o céu, muda o campo de batalha e logo depois solta. A serpente, em seu terreno, ela é poderosa e mortal, mas no ar ela é inútil, fraca e vulnerável. Leve as tuas lutas para o céu, em oração a Deus, e Ele assumirá as tuas batalhas. Leve-a para o alto e você terá a certeza da vitória. Estamos aqui com a participação do nosso padre, da nossa paróquia de Nossa Senhora do Livramento, padre Gilcimar. É um prazer, padre, muito obrigado pela sua participação. Ana Sofia, com a sua voz maravilhosa, muito obrigada. João Paulo, da nossa banda de música, né, também, que faz parte do nosso festejo. Então, o festejo de Nossa Senhora do Livramento, popularmente conhecido como festejo de agosto, é um marco cultural da nossa cidade. Como foi, padre, como foi para o senhor e sua equipe decidir que esse ano de 2020 haveria o tão aguardado e esperado festejo de agosto, né? Pois passamos por um momento muito complicado, onde as aglomerações e momentos de afeto são proibidos. Boa noite, Helena Barros. Boa noite. Um prazer para mim estar aqui participando da sua live e também a todos que nos acompanham. Para nós, não foi assim diferente nesse sentido de que todos nós, antes mesmo do festejo, sentimos esta realidade tão difícil. Então, para a nossa equipe, a comissão organizadora, nós tivemos que, de alguma forma, começar a pensar como seria no período desta festa religiosa. Não imaginávamos, claro, que neste período seria a festa realizada da forma como nós iremos realizar. Nós criamos, de certa forma, uma expectativa de que tudo isso ia passar, mas quando percebemos que essa pandemia ela começava a ter proporções, diríamos assim, que dificultava realmente esta data acontecer de maneira que pudéssemos aglomerar pessoas. Então, em comissão, nós, alguns meses antes, começamos a decidir na realização do nosso festejo, da maneira como nós estamos planejado a realizar. Mas para nós foi uma surpresa. Nós nunca imaginávamos que hoje, nas vésperas do festejo de Nossa Senhora do Livramento, estaremos assim, nos organizando desta forma, numa festa tão tradicional, como é o festejo de Nossa Senhora do Livramento, que já é realizado com mais de 150 anos. Né? Claro. Nós temos 146 anos de paróquia, mas anteriormente já se realizava essa festa há muito tempo. Então é algo muito tradicional e para nós foi uma surpresa e de alguma forma tivemos que nos adaptar a esta realidade. Sim. Padre, assim, a sensação de realizar a novena do festejo sem ter muitos fiéis ao redor. Claro que esta sensação nós já estamos sentindo, eu como padre, sim, desde que a pandemia, de certa forma, nos paralisou, de certa forma, fez com que a gente suspendesse todas as nossas atividades que exigiam aglomerações, entre elas as missas. Então, nós já há bastante tempo, praticamente há 5 meses, estamos celebrando sem a presença do povo, apenas com a equipe litúrgica. Então, para nós, padres, que somos acostumados a ter esse contato, a celebrar com a comunidade, nos sentimos assim um pouco, diríamos assim, triste pela ausência das pessoas e de alguma forma aquela falta que faz, né? Agora você imagine num festejo que tem uma proporção muito maior, diríamos assim, religiosamente, como tradição, a aglomeração é da forma como vocês todos conhecem, que envolve não só os fiéis, mas a cidade por inteiro. Então, para nós, ficamos assim com o coração um pouco dolorido por não poder, de alguma forma, celebrar, mas, ao mesmo tempo, sabemos que é algo não específico nosso, mas é algo que toda a comunidade, todo mundo está vivendo. Então, de alguma forma,
todos nós estamos na mesma situação. Mas para nós que acostumamos celebrar desta forma e envolvido em toda essa tradição, em toda a festa, em toda a preparação e todo aquele movimento, aquela agitação e, diríamos assim, aquela quantidade de fiéis, a gente percebe que isso, de certa forma, traz para nós uma tristeza, mas, ao mesmo tempo, uma esperança de que tudo isso vai passar. Com certeza. E para nós, né, povo freitense, que ficamos o ano, a metade do ano na expectativa do festejo, né, de estar lá nas orações, pedindo, rogando a Nossa Senhora, nossa proteção. Né? É um pouco difícil, eu sinto isso, eu sempre falo isso. Nós sem festejo, a população de José de Freitas, né, a gente já sente, mesmo antes de começar, aquela sensação de que, meu Deus, o que está acontecendo? Né? Então, quais foram as adaptações ao mundo tecnológico que o senhor e sua equipe fizeram para que o festejo de Nossa Senhora do Livramento acontecesse esse ano? Nós percebemos, com esta pandemia, falando nesse sentido de igreja, o quanto estávamos não adaptados a esta realidade, e quanto foi difícil para nós nos adaptar, de certa forma, com a qualidade, com a eficiência. E nós já tínhamos a PASCOM, que é uma pastoral da paróquia que cuida dessas transmissões, mas não na intensidade e na eficiência que exigia o tempo. Então, foi preciso a gente se adaptar, mas eu acredito que, para nós, os meios de comunicação continuam sendo, como diz o Papa Paulo VI, os novos aerópagos, onde a igreja busca, nesses novos aerópagos, anunciar, evangelizar. E nós percebemos nesta pandemia como e como era fundamental esses meios e como estão sendo hoje. E a gente precisou se adaptar a esta realidade, as redes sociais. Nós tivemos, de alguma forma, diríamos assim, de materializar, em termos de instrumentos, a própria PASCOM, para que de maneira muito mais ágil, de maneira muito mais, diríamos assim, eficiente, pudesse transmitir as nossas novenas, as nossas celebrações. Então, primeiro momento, o que poderíamos pensar é adiar o nosso festejo. Nós pensamos nesta possibilidade, mas depois, com a comissão, a gente percebeu que nós não podemos adiar algo imprevisível e que nós não temos certeza absoluta que vai acontecer naquela determinada data. Então, correria o risco de criar uma expectativa nas pessoas e, de alguma forma, chegar à data que a gente tivesse adiado e não ter condições de celebrar. Então, nós também pensamos que estamos vivendo um momento muito difícil, diríamos, de uma realidade que todos nós padecemos. E acho que, nesse momento, a fé ela continua sendo fundamental para que as pessoas possam, de alguma forma, ter com que se apegar, se fortalecer. E aí nós decidimos, em comissão, que não iríamos adiar. Vamos celebrar o nosso festejo da forma como tradicionalmente acontece, na data, aliás, que tradicionalmente acontece. Nós vamos adaptar este novo modo, esta nova maneira e que estamos vivendo. Para isso, nós começamos a nos planejar na questão de preparar para que seja transmitido. Assim, entramos em contato também com as rádios, com outros meios de comunicação, para que a gente pudesse fazer um festejo, embora sem aglomeração e sem presença das pessoas, mas que elas, nas suas casas, pudessem nos acompanhar. Porque, de alguma forma, a fé ela é além daquilo que podemos apalpar, que podemos ver. Ela vai além disso. Então, os meios de comunicação, de alguma forma, tornam visível a nossa fé e compartilha a maneira da gente celebrar com as pessoas. Então, pensamos assim, que não é o fato de estar aqui que nos impede de celebrar, mas nas nossas casas a gente pode se sentir igreja e com família, reunidos espiritualmente, celebrar. Então, diríamos assim, o que vai interferir nessa festa religiosa é a nossa presença, mas a fé, ela continua sendo a mesma, né? Então, seria um momento forte que nós não poderíamos jamais
deixar de celebrar, que é uma forma da presença religiosa, da presença de Deus e de Nossa Senhora na vida do nosso povo, que já estava, diríamos assim, tão sofrido com esta realidade, né? Então, decidimos, estamos nos adaptando, estamos buscando, de alguma forma, estar próximo do povo, mesmo que não seja fisicamente, mas a partir das redes sociais. Isso está sendo uma experiência boa, porque no primeiro momento nós imaginávamos que as pessoas elas iriam não reagir tão bem. Mas como é algo que todos nós estamos solidários, significa, não é algo particular, é algo que toda a humanidade padece, coletivo. Então, todo mundo tem essa consciência. Então, o que eu percebo na preparação deste festejo é que todo mundo, consciente disto, estão se preparando para rezar em família conosco e aceitando esta realidade, que é uma realidade, diríamos assim, para preservar a nossa vida, se cuidar dos outros. Então, foi uma experiência, claro, para a gente ímpar, uma experiência que nenhum de nós imaginávamos passar, mas estamos passando. E se estamos nela, é preciso que a gente se adapte a esta realidade. Por isso que insistimos em celebrar o festejo dentro da data que estava tradicionalmente programado, e tudo aquilo que é da programação do festejo, desde a abertura, ao encerramento, as celebrações, as novenas, estas realidades, elas acontecerão. Reduzida, claro, de acordo com os protocolos, mas elas acontecerão. Infelizmente, não terá aglomerações, não significa que não terá presença da equipe litúrgica, talvez das pessoas que nós estamos homenageando, que esse ano será a saúde, mas as pessoas das suas casas irão nos acompanhar. Assim, vamos formar esta grande corrente, esta grande unidade em torno de Nossa Senhora do Livramento. Então, eu acredito que vai ser um festejo intenso, porque teríamos assim, o festejo de Nossa Senhora do Livramento, ele é um festejo que, de alguma forma, não é algo estritamente religioso somente da Igreja Católica nesse sentido, mas ele é um festejo que envolve, de alguma forma, o município. Ele é uma festa também cultural, quando se diz na sua parte social. Então, de alguma forma, todos, indiretamente ou diretamente, estão envolvidos com essa festa, né? Então, de alguma forma, não vai ter essa parte social, não vai ter festas, movimento, parque, etc. Então, isso vai colaborar muito para que o nosso festejo seja mais intenso, porque é aquele acontecimento que vai acontecer naquela determinada data. Então, eu acredito que todos estarão sintonizados e, diríamos assim, unidos com esta grande festa. Então, a nossa expectativa é que seja um festejo religiosamente bem celebrado. E aproveitando aqui, pedindo a todo mundo que está em casa, vamos assistir as novenas, vamos elevar nossas orações a Deus, a Nossa Senhora do Livramento, nossos pedidos, principalmente para que tudo isso passe e que nós possamos voltar a viver o nosso normal, vamos ter mais fé. Isso veio para mostrar que nós temos que ter fé, que Deus existe e Ele entregar nas mãos dEle e é Ele que vai nos salvar. E sobre os homenageados, como o senhor acabou de falar, haveria participação presencial dos membros da família? E, se houver, qual será o número de pessoas de cada família homenageada? Então, como nós estamos vivendo esse momento da pandemia, foi decidido em comissão que iríamos homenagear os profissionais de saúde que estão de frente no enfrentamento desta pandemia. E aí decidimos homenagear os postos de saúde, hospitais, Secretaria Municipal de Saúde, CAPS, etc. E para cada um desses foi mandada uma carta personalizada para cada profissional, mesmo aqueles que estão no posto e diretamente não são profissionais de saúde, mas estão envolvidos como vigia, auxiliar de serviços, etc. Todos eles serão homenageados. Nós os convidamos para participar da novena. E cada um recebeu uma carta personalizada com as orientações de acordo com esta realidade que nós vivemos. E, por exemplo, também vamos homenagear, como fazemos todos os anos, algumas pessoas fazendo memória póstuma, pessoas que morreram
Claro que não tem como homenagear todos, mas alguns para que todos sejam homenageados que já faleceram. E o critério, a pergunta que você me fez, é que, por exemplo, as famílias homenageadas serão homenageadas cada noite. Tem uma ou duas famílias. Então, a participação é de 5 pessoas. E lá nós orientamos que pessoas de risco, crianças, etc., que não possam participar. Então, um exemplo, vamos homenagear uma pessoa que tem filhos, só vão os filhos, não vão esposa de filhos, nem netos, etc. Ou seja, reduzimos a 5 pessoas. E cada noite tem um posto de saúde, ou 2 ou um posto de saúde, sendo que apenas o profissional será convidado. Se for casado, ele vem com a sua esposa, mas sem filhos. Então, reduzimos o número suficiente para que nós celebremos e estejamos dentro desse protocolo, né, que foi colocado de 30% da capacidade da nossa igreja. Padre, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a campanha Doe uma Rosa para Nossa Senhora. Sim, então, esta campanha, nós já realizamos ela há 3 anos, né? Porque anteriormente a gente fazia a ornamentação da imagem de Nossa Senhora do Livramento de flores artificiais. E achamos por bem, junto com a equipe, que pudéssemos fazer uma campanha e, em vez de uma pessoa somente doar a ornamentação do dia, cada fiel, na sua liberdade, na sua vontade, poderia participar desta campanha. Então, é como se cada um de nós pudéssemos nos juntar para fazer essa ornamentação do andor. Por isso que tem como lema, sozinhos somos pétalas, né? Mas juntos somos rosas, no sentido de que cada um possa participar. Então, esta campanha, ela acontece desta forma. A pessoa, de uma maneira simbólica, ela doa a sua rosa, no sentido financeiro, aquilo que ela desejar, e tudo isso é revestido na ornamentação do andor. Às vezes podem nos questionar, mas não é desperdício? É claro que nós não estamos levando em consideração o sentido material. Se você for levar em consideração o sentido material, você poderia dizer, é um desperdício. Mas nós entendemos como um zelo, como um cuidado espiritual com a imagem de Nossa Senhora do Livramento, que tem para nós não só um sentido simbólico, mas acima de tudo nos representa uma tradição e uma fé vivida aqui na nossa comunidade, e de alguma forma é a maneira que temos de zelar por este festejo, por aquela imagem, por aquele momento, né? Então esse é o nosso sentido, por isso que nós fizemos esta campanha e graças a Deus as pessoas abraçam esta campanha. Então para nós ela tem mais um sentido espiritual do que diríamos assim, materialmente falando. E como o senhor falou das famílias homenageadas, serão 5 pessoas, né, de cada família, Isso. pessoas que não é da área de risco. Exato. Mas, fora essas pessoas, qual será a capacidade dos fiéis na igreja, né, e as restrições e o distanciamento de cada pessoa? Então, nós já preparamos a igreja sinalizando, a capacidade da nossa igreja é mais ou menos 400 pessoas. Hoje, ela, dentro desse protocolo, são 80 pessoas. Então, quando nós reduzimos os homenageados, e seja homenagem posta, seja profissionais de saúde, nós já estamos levando em consideração de que estes que irão participar, irão estar dentro, diríamos assim, deste número de 80 pessoas. Então, e também lá vai ter profissionais de saúde, porque nós solicitamos à Secretaria de Saúde que nos ajudasse nesse sentido, enviando profissionais para medir temperatura. Lá terá a equipe de acolhida, onde ela conduzirá essa pessoa, primeiramente, para que ela faça a higienização ao entrar na igreja e possa ocupar os bancos conforme está sinalizado. Então, nós teremos todo este cuidado e cada homenageado recebeu uma carta com um protocolo, com as orientações de como deve proceder. Então, cada pessoa vai estar ciente desses cuidados, né? E nós também, como equipe celebrativa e como equipe de acolhida, a gente está organizando para que, de fato, a gente não possa ultrapassar essa capacidade.
E todos os anos, padre, nós sabemos que na abertura, no dia 5, e no encerramento, no dia 15, nós temos uma longa peregrinação de fiéis pelas ruas da nossa cidade, nossa procissão. E eu gostaria de saber como será a procissão esse ano. Infelizmente, será realmente diferente. E nós dissemos assim, que o festejo de Nossa Senhora do Livramento é um festejo, digamos, é uma festa diferente, principalmente quando a gente pensa em aglomeração e número de pessoas. E a igreja, embora esteja o protocolo que do dia 27 para cá, protocolo do governo do Estado, liberou para a reabertura gradual da igreja, da participação presencial, nós não temos, como igreja, estrutura e nem capacidade para ter esse controle, diríamos assim, das pessoas na novena. Então seria muito injusto, de alguma forma, a gente estar ali controlando, sabendo que é um festejo que extrapola na participação muito mais do que uma missa, diríamos assim, do domingo. O que é que nós decidimos em relação a isso? De que as novenas será restrita à equipe celebrativa e aos homenageados. Durante o festejo, nós temos missas pela manhã, 6h30 da manhã, nós temos missa 8 horas da educação, dos vaqueiros, que não terão participação da quantidade, mas apenas representação. Por exemplo, da educação terá apenas uma representação. Do dia dos vaqueiros, só uma comissão. E assim nós vamos nos organizar, de modo que a missa pela manhã, as pessoas poderão participar, respeitando o limite e se inscrevendo para poder participar. Nós vamos fazer a primeira experiência do festejo, primeiro dia. Se essa capacidade não ultrapassar, não vai ter necessidade de que todo dia as pessoas se inscrevam. Elas podem naturalmente ir à missa durante o dia, porque mesmo sem essa pandemia, as missas pela manhã sempre eram poucas pessoas. A novena, sim, aí não terá participação da comunidade. De modo que a gente estava organizando isso. E só respondendo a sua pergunta, em relação à abertura e o encerramento, que tinha aquela procissão, que tinha a participação das pessoas, nós iremos realizar, possivelmente, não está definido, ainda vamos decidir, se é possível fazer uma carreata. Se não for possível, a imagem irá apenas num carro percorrer todas as ruas que normalmente ela já percorria. Então, esta é a primeira opção, de que ela iria no carro, lá do hospital, iria no carro percorrer as mesmas ruas que já fazia, que está aqui na abertura do festejo, e que nós vamos colocar em cada capela da paróquia um carro de som, porque ela vai ser transmitida. Então, lá da capela, aquele carro de som vai transmitir tudo aquilo que a gente vai falando e tudo aquilo que vai acontecendo, além do acompanhamento via rádio, via redes sociais. E o encerramento, nós estamos decididos, ainda podemos até refletir, mas possivelmente não haverá procissão de encerramento, porque não há condições, diríamos assim, da gente ter essa capacidade, diríamos assim, de evitar essa aglomeração. Todas as noites, né, as 9 noites, nós temos temas diferentes. Sim. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre esses temas, essa programação. Antes do tema, tudo que assim a gente decide em relação à nossa festa religiosa, desde diríamos assim, a diagramação do convite, ela tem uma razão. Eu não faço, diríamos, uma capa, por exemplo, do convite, sem ter um contexto. Então, ela tem que ter um contexto e um sentido. Por isso que nós escolhemos na nossa capa, né, que é esta aqui, do nosso convite, você vê que tem um coração, e esse coração existe esse pulsar aqui, né, tipo daquele eletrocardiograma, sim, onde esse coração nós temos a igreja, temos a imagem de Nossa Senhora do Livramento, que vai fazendo esse pulsar até a imagem. A imagem voltada a nós, enquanto povo, e outra imagem voltada àquele povo que estava lá na novena. Aqui nós temos a nossa cidade, né, Nossa Senhora abençoando a cidade, embaixo a procissão de abertura. E claro, quando nós colocamos o coração e o pulsar, porque realmente nós estávamos pensando em homenagear a saúde. Então, o coração como a vida nossa, e esse pulsar forma um terço, né, que é a devoção mariana, e o pulsar no sentido de vida. Por isso que a gente escolheu esse tema, é sobre o coração da Virgem Mãe,
confiamos o pulsar da vida do nosso povo. E foi escolhido, as temáticas, os subtemas, também são escolhidos de acordo com o contexto. Nós escolhemos as 7 dores de Nossa Senhora, né? Pelo convite, nós temos as 7 dores de Nossa Senhora, e, por último, nós colocamos 2 temas relacionados à ladainha, mas que estivesse também alinhado aos subtemas, que são auxílio dos cristãos e auxílio dos cristãos e consoladora dos aflitos. Então, por isso que também a temática ela é sempre voltada de acordo com o tema do nosso festejo e da realidade que nós estamos celebrando. Foi assim que a gente se organizou liturgicamente para celebrar. E os leilões vão acontecer esse ano? Os leilões irão acontecer, como nós falamos no início, se adaptando a este contexto, a esta realidade de redes sociais, né? Tivemos experiências com outras paróquias que realizaram os seus leilões, e nós vamos fazer esta experiência também aqui. Nós teremos chamado leilões online. Esses leilões eles acontecerão da mesma forma como as lives, onde 3 noites somente, 8, 12 e 14, acontecerão esses leilões no centro catequético. Nós estaremos lá com toda a equipe, com toda a estrutura, e lá irá, diríamos assim, apresentar as joias. Nós teremos anotadores, gritadores e as joias. E você vai participar numa plataforma, provavelmente o Facebook, por ser mais acessível, e você lá vai dar seus lances. Você vai ver a joia, você vai dar seus lances, você vai confirmar o seu pagamento. Nós vamos funcionar tipo delivery, ou seja, você rematou uma joia e de repente rematou aquela joia. Aí nós vamos etiquetar e vai deixar na sua casa. E usaremos os meios, seja transferência, seja por aplicativo, seja por máquina, de modo que, como diríamos assim, o nosso festejo, embora virtualmente, mas ele vai estar com toda a sua programação. Então, os festejos, os leilões acontecerão desta forma, de modo que alguém que está lá em Brasília, em São Paulo, seja onde for, ele pode naturalmente, às vezes, até arrematar uma joia e dar para a pessoa que mora aqui em José de Freitas, que é seu parente, e basta que nos indique o nome. Então, nós iremos fazer essa experiência. É uma realidade nova, vamos ver se dá certo. Por isso que eu gostaria até de aproveitar a oportunidade de que quem tem o costume de doar joias, que doe as joias nessas datas, né? Dia 8, dia 12 e dia 14. Mas vai acontecer os leilões desta forma, sim. E onde serão, onde podemos deixar a nossa contribuição com as joias? As joias podem ser deixadas na secretaria paroquial ou no próprio centro catequético, porque vai estar lá uma equipe nessas datas de 8, o dia todo, e dia 8, 12 e 14 vai estar uma equipe o dia inteiro lá no centro paroquial, justamente esperando, aguardando as joias que serão trazidas, né? Então, pode ser doada tanto na secretaria paroquial, como também lá no centro catequético. Eu não posso também deixar de lembrar de uma data muito importante que tem na programação do nosso festejo, que é o 12 de agosto. Sim. Né, o dia do vaqueiro, em José de Freitas, onde acontece a procissão do vaqueiro, que esse ano, infelizmente, nós não teremos. Mas, com certeza, todos os vaqueiros estarão na presença pelo coração nas redes sociais, né, elevando mais uma vez as suas orações. Então, vai ser um pouco monótono, né, essa questão das procissões, que a gente tem o costume de estar lá oferecendo a Nossa Senhora, a nossa fé, nossos pedidos, né, e os vaqueiros com uma tradição de sempre, né, de estarem nos cavalos. É uma procissão muito linda. Além da nossa abertura e encerramento, é um dos momentos mais chamativos que a gente tem no festejo. Lamentavelmente, também não terá aquela festa tradicional dos vaqueiros, desde a procissão até, diríamos, a missa. Depois tem tantos eventos que eles participam, e também à noite na novena. Mas, lembrando que não terá a presença das pessoas, mas a procissão ela vai acontecer com uma representação de 5 ou 10 vaqueiros que irão fazer esse percurso como fazíamos anteriormente, com a imagem,
com o mesmo percurso que a gente fazia, vai ter a missa, nesta missa vai estar uma representação dos vaqueiros, e assim vamos rezar por eles, né? Da mesma Então, forma, como da se mesma tivesse todo forma. mundo junto, né? Exatamente. Eu gostaria aqui também de lembrar de uma data especial, que é durante o nosso festejo. Uma pessoa muito especial para mim, que a família é muito especial, que é o dia 10 de agosto, que era o aniversário da nossa doutora Duvalina, que era uma pessoa que representava todos os dias, né, no festejo, todos os dias ela estava presente, e hoje a família continua presente todos os dias, né? Então, eu gostaria de deixar aqui também a minha homenagem a ela, pelo 10 de agosto dela, a família dela, um abraço a todo mundo, que a gente sempre vai lembrar dela nos nossos corações, né? Uma pessoa muito... Eu gostava muito dela, por isso que eu estou aqui citando a Ina, como era chamada carinhosamente. Então, nós estamos aqui, eu estou disponibilizando, se o senhor quiser falar mais alguma coisa, antes da Ana Sofia cantar o nosso hino de Nossa Senhora, pode ficar à vontade. A gente também, quando nós decidimos não adiar o festejo de Nossa Senhora do Livramento, porque nós temos outra festa religiosa, de São Francisco, né? Então, se tínhamos uma festa que poderíamos participar com aglomerações assim, é a nossa esperança, a gente não pode, como diz o Papa Francisco, não deixem que roubem a esperança, então nós não podemos deixar que nos roube a esperança. Esperamos, rezamos, queremos que de fato neste período nós possamos nos reunir. Por isso foi decisivo também para que nós também não adiássemos a nossa festa, porque a gente teria uma oportunidade de se encontrar. Então eu gostaria sim de agradecer de alguma forma esse espaço onde nós estamos. Você foi muito feliz em colocar essa temática, antecedendo assim esta festa religiosa que, de alguma forma, tradicionalmente, todas as pessoas esperam, né? Todo mundo já se prepara, comprando sua roupa nova, preparando-se no coração para esse dia. E eu gostaria que essa mesma expectativa, essa mesma ansiedade no sentido bom da palavra, de esperar essa festa, possa continuar, na certeza de que, embora nós não estejamos nos encontrando, mas nós continuaremos rezando junto. E eu acredito que vai ser muito mais intenso, eu penso que vai ser um momento bom, e penso que a pandemia, de alguma forma, ela nos permitiu valores que estavam sendo esquecidos. Eu acho que a nossa vida ela estava numa pressa tão grande em que o ser humano não se importava mais com o outro. De alguma forma, nesta realidade capitalista, consumista, as pessoas eram muito descartáveis. E a gente nós percebemos também que, na verdade, o ter nem sempre significa ser. Por mais que eu tenha, isso não me qualifica melhor do que ninguém, né? A gente percebe que hoje a gente está no mesmo barco, nós estamos na mesma realidade e nós entendemos que não há diferença. Pelo contrário, nós entendemos que as pessoas estão mais solidárias. Por quê? Porque não é algo que atinge só uns, atinge todo mundo. Todo mundo está, diríamos assim, não está isento disso. Então, é uma realidade que nos veio mostrar o quanto nós somos frágeis, o quanto o ser humano é frágil, o quanto nós somos pequenos. Mas eu acredito que eu não entendo Deus como causa de determinadas coisas, como alguns às vezes dizem assim, Deus castiga, Deus está castigando. Eu não entendo Deus como castigador, eu entendo Deus como misericordioso. Mas entendo que Deus permite que algumas situações da nossa vida possa acontecer para que a gente possa crescer. Eu acredito que muitas coisas ou muitos valores que estavam sendo perdidos quando se fala família, quando se fala valor da vida, isso vai mudar. A perspectiva, a realidade vai mudar. É a nossa esperança, né? E eu acredito nisso muito, porque a gente costuma conversar com muitas pessoas nos procuram e nós queremos assim pedir que não é necessário a gente criar uma paranoia diante dessa pandemia a tal ponto de não ter medo, diríamos assim, do outro, né? O que nós precisamos é ter cuidado, cuidar de si. Se cada um cuida de si, cuida do outro, pode ter na certeza que a gente vai passar por isso, né? Eu acredito
nisto. De modo que o que eu desejo a todos que estão nos escutando, que nos veem, que possamos, de fato, aproveitar essa oportunidade do nosso festejo para a gente intensificar a nossa oração. Eu acredito que toda pessoa tem que ter uma espiritualidade, independente da sua confissão religiosa, porque a espiritualidade é essa força interior que faz com que eu acredite, que faça com que eu creia, que faça com que eu não perca a esperança, onde as minhas seguranças, elas deixam de existir. Nós temos muitas seguranças que, de algum momento, elas deixarão de existir, seja um pai, seja uma mãe, seja bem, seja etc. E outras coisas vão desaparecer um dia. E se eu não tenho um equilíbrio, se eu não tenho uma fé, uma espiritualidade, serei muito mais difícil enfrentar isso. Eu digo para as pessoas que a fé, ela não nos isenta de nenhum problema. Quantas pessoas que dizem assim, mas tanto que eu rezo, tanto que eu tenho fé, sofro isso, passo isso, não. O fato de você ter fé não significa que todos podem sofrer, todos podem morrer, todos podem passar situações difíceis, menos eu. Eu acredito que a fé, ela vem para me manter sereno diante das dificuldades, para que eu não me desespere, para que eu entenda que há uma esperança e que eu possa continuar firme e forte. Então, o que eu desejo a todos que nos escutam, de fato é isso. Aproveitemos essa oportunidade, nosso festejo, para a gente rezar mais, para a gente rezar em família. Eu acho que é algo que estava tão difícil, as famílias se encontrarem para rezar, e é tão bom quando a gente escuta as pessoas dizer assim, no meu sítio eu vou colocar um telão, no meu sítio a gente vai fazer isso, vamos nos reunir, vamos rezar junto. Então, eu acho que isso é muito válido. Então, agradeço a você, Helena, por esta oportunidade, aceitei o convite, porque a temática me dizia respeito nesse sentido, como padre da paróquia. E agradeço a oportunidade que você está me dando de esclarecer e de alguma forma falar desse nosso festejo. O que eu desejo é que todos nós nos preparemos para realizar, se Deus quiser, essa grande festa da nossa querida padroeira. Então, vamos agora ouvir o nosso hino de Nossa Senhora do Livramento na voz da Ana Sofia e o sax do João Paulo. Salve, nobre padroeira desta terra estremecida, entre todas escolhidas, foste mãe do Salvador. Ó glória de nossa terra, terra mãe do Redentor, do povo livramentense, tu terás sempre o louvor. Do povo livramentense, tu terás sempre o louvor. Eis a nossa padroeira, não deixeis o padroado do rebanho confiado ao teu povo protetor. Oh, glória de nossa terra, terra mãe do Redentor, do povo livramentense, tu terás sempre o louvor. Do povo livramentense, tu terás sempre o louvor. Eis a obra mais sublime das mãos de Deus, a mais pura. Não existe criatura como tua mãe de amor. Oh, glória de nossa terra, terra mãe do Redentor, do povo livramentense, tu terás sempre o louvor. Do povo livramentense, tu terás sempre o louvor.
glória de nossa terra, terra mãe do Redentor, do povo livramentense, tu terás sempre o louvor. Do povo livramentense, tu terás sempre o louvor. Ó glória de nossa terra, terra mãe do Redentor, do povo livramentense, tu terás sempre o louvor. Do povo livramentense, tu terás sempre o louvor. Livramentense, tu terás sempre o louvor. Muito lindo o nosso hino de Nossa Senhora, né? Então, Padre, eu gostaria que o senhor fizesse uma oração para todos nós que estamos aqui, para quem está em casa nos assistindo, quem está nos ouvindo. Eu gostaria que o senhor deixasse sua palavra de conforto para todos os fiéis. Eu gostaria, antes da oração, agradecer também a toda uma equipe. O padre, ele lidera, ele coordena, mas não haveria uma eficácia, não haveria, diríamos assim, uma frutuosa realização de uma festa sem todas as pessoas que nos ajudam. Então, na paróquia, nós temos equipe, nós temos pessoas que, de fato, são elas que estão à frente, trabalhando, organizando, se doando, como também, de maneira antecipada, agradeço a todos os fiéis, devotos e devotas, e pessoas de boa vontade, que de alguma forma colaboram com o nosso festejo para a realização da nossa festa religiosa. Eu sempre digo que o festejo, o coração do festejo é a espiritualidade. A parte social, ela é uma consequência, ela não é, diríamos assim, essencial, mas ela seria acidental. Essencial é aquilo que sem isso não funcionaria. Não tendo parte social, o festejo continua sendo uma festa religiosa. Então, a espiritualidade é realmente o coração do nosso festejo. Mas a gente agradece a todos que, de alguma forma, colaboram, se empenham, se doam para que o nosso festejo possa ser realizado. E eu gostaria de fazer esta oração, aqui está no nosso próprio livrinho, que é uma oração do Papa Francisco, que ele fez na época, diante da imagem de Nossa Senhora, realmente uma oração a Maria em época de pandemia, onde ele lembra de todos os profissionais, onde ele lembra de todas as pessoas que de alguma forma sofrem com isto. E desejo a todos que Nossa Senhora continue abençoando, e assim como Maria foi visitar a sua prima Isabel apressadamente para estar com ela, para cuidar dela, porque estava grávida, assim também Maria, esse ano, em vez de nós visitá-la no seu templo, ela que vai nos visitar, vai estar conosco, ela vai estar com cada família. Por isso eu gostaria de rezar essa oração por todas as pessoas que passam essa situação difícil. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, na dramática situação atual, carregada de sofrimentos e angústias, que oprime o mundo inteiro. Recorremos a vós, Mãe de Deus e Nossa Mãe, refugiando-nos sob a vossa proteção. Ó Virgem Maria, volvei para nós os vossos olhos misericordiosos nesta pandemia do coronavírus, e confortai a quantos se sentem perdidos e choram pelos seus familiares mortos, e por vezes sepultados, de uma maneira que fere a alma. Sustentai aqueles que estão angustiados por pessoas enfermas, de que não se podem aproximar,
para impedir o contágio. Infundi confiança em quem vive ansioso com o futuro incerto e as consequências sobre a economia e o trabalho. Mãe de Deus, nossa mãe, alcançai-nos de Deus, Pai de misericórdia, que esta dura prova termine e volte um horizonte de esperança e paz. Como em Caná, intervinde junto do vosso divino Filho, pedindo-lhe que conforte as famílias dos doentes e das vítimas e abra o seu coração à confiança. Protegeu os médicos, os enfermeiros, os agentes de saúde, os voluntários, que neste período de emergência estão na vanguarda, arriscando a própria vida para salvar outras vidas. Acompanhai a sua fadiga heróica e dá-lhe vossa bondade e saúde. Permanecei junto daqueles que assistem noite e dia os doentes e dos sacerdotes que procuram ajudar e apoiar todos, com solicitude pastoral e dedicação evangélica. Virgem Santa, iluminai as mentes dos homens e mulheres de ciência, a fim de que encontre as soluções justas para vencer este vírus. Assisti os responsáveis das nações, para que atuem com sabedoria, solicitude e generosidade, socorrendo aqueles que não têm o necessário para viver, programando soluções sociais e econômicas, com clarividência e espírito de solidariedade. Maria Santíssima, tocai as consciências para que as somas enormes, usadas para aumentar e aperfeiçoar os armamentos, sejam antes destinadas a promover estudos adequados para prevenir catástrofe do gênero no futuro. Mãe amadíssima, fazei crescer no mundo o sentido de pertença a uma única grande família, na certeza do vínculo que une a todos, para acudirmos com espírito fraterno e solidário a tanta pobreza e inúmeras situações de miséria. Encorajai a firmeza na fé, a perseverança no serviço e a constância na oração. Ó Maria, Consoladora dos aflitos, abraçai todos os vossos filhos e filhas atribulados e alcançai-nos a graça que Deus intervenha com a sua mão onipotente para nos libertar desta terrível pandemia, de modo que a vida possa retomar com serenidade o seu curso normal. Confiamos a vós, que resplandeceis sobre o nosso caminho como sinal de salvação, de esperança. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Amém. Amém. Quero agradecer também, quero agradecer ao senhor Padre, né, pela presença, pelas explicações, pela oração, né, e dizer a todos vocês, vamos ter fé, que tudo isso vai passar. Obrigada, Ana Sofia, pela sua participação, João Paulo, muito obrigado. Quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, né, minha família, que é a coisa mais preciosa que eu tenho, minha filha Maria Luísa, meu esposo Luiz Fernando, os meus pais, que estão aqui também presentes, meu pai Jorge, minha mãe Valdirene, a minha irmã Eline, os meus avós, né, toda a minha família Barros, a minha família Rocha, a minha família Costa e a família que é minha família também, do meu esposo, família Oliveira da Silva. Agradecer a todos que contribuíram para que nossa live fosse ao ar, né, a Madu Make Penteado pela maquiagem mais uma vez, a Golden Events pela decoração, a equipe da paróquia, né, que com todo carinho, todo amor organiza esse festejo, faz com que nós possamos usar essa blusa tão linda de Nossa Senhora, né, ao meu primo Rubens Rocha pela transmissão da nossa live, e a equipe maravilhosa que eu tenho ao meu redor, né, e dizer para vocês que nós vamos passar por tudo isso. Mais uma vez eu digo que, com fé, Deus Todo-Poderoso vai nos livrar de tudo isso. Então, só um recadinho aqui no final, que a nossa live aconteceu no mesmo era para acontecer no mesmo horário da live do nosso amigo Francisco Alves, que é a Tribuna do Povo. Então, nós entramos num consenso e a live dele vai ao ar agora às 20 horas. Peço que todos participem também, com todos que estão participando da minha live, participem da live dele também. E eu gostaria de encerrar, nós vamos encerrar com a música Como És Lindo, e eu gostaria que minha filha viesse para perto de mim, a minha mãe, o meu esposo, né, o meu pai, minha irmã, pudessem ficar aqui ao nosso redor,
né? Não sei se vai aparecer todo mundo, mas eu gostaria que eles ficassem aqui próximos a mim. Muito obrigado, boa noite a todos e um grande abraço. Que bom, Senhor, ir ao teu encontro, poder chegar e adentrar a tua casa, sentar-me contigo e partilhar da mesma mesa, te olhar, te tocar e te dizer, meu Deus, como és lindo, te olhar, te tocar e te dizer, meu Deus, como és lindo. Oh, meu Senhor, sei que não sou nada sem merecer, fizeste em mim tua morada, mas ao receber-te, perfeita comunhão se cria só em ti. És em mim, minha alma diz, meu Deus, como és lindo. Só em ti. És em mim, minha alma diz, meu Deus, como és lindo. Minha alma diz, meu Deus, como és lindo. Mais uma vez, muito obrigada a todos, uma boa noite e um grande abraço. Tá.